Bom dia, hoje é sábado de manhã. Eu resolvi tirar o dia para ficar na cama. Então eu resolvi tirar o dia para fazer uma coisa que há muito tempo eu já deveria estar fazendo, que é começar a postar meus vídeos no YouTube. Muitos alunos meus têm pedido isso, têm cobrado isso, que eu partilhe um pouco da minha visão de mundo, da minha visão da vida. Mas como professor eu tenho procurado dar uma contribuição em sala de aula que me permita ter a segurança de que os alunos que eu estou ajudando a formar, eles vão ser lançados na sociedade não somente como bons estudantes, como bons competidores no mercado de trabalho, mas também como bons seres humanos. Talvez essa seja a parte mais importante do meu trabalho. Eu acredito que formar um bom ser humano é o começo para que o mundo se torne, pelo menos dentro do nosso raio de ação, um lugar melhor. Pois bem, hoje eu escolhi falar e é sobre o perdão. Para começar, eu queria dizer que, ao contrário do que muita gente diz por aí, o perdão não é uma coisa justa. Ninguém espere que, porque o perdão é uma coisa boa, que isso garanta ao perdão status de coisa justa, porque não é justo. Quando nós somos convidados ou instados a perdoar alguém, isso significa que nós estamos abrindo mão do direito legítimo de nos vingar ou de ver concretizadas as ânsias de nossa raiva, de nossos ressentimentos na vida de outra pessoa. Então, perdoar não é justo. No entanto, nem tudo que não é justo é forçosamente uma coisa ruim. Por isso eu digo, perdoar é bom. É cientificamente comprovado, e vários estudos podem atestar daquilo que estou dizendo, que as pessoas que guardam rancor, que guardam ressentimento, que guardam ódios na geladeira, elas são mais propensas ao desenvolvimento de patologias terminais, como o câncer, como doenças cardíacas e outras doenças. Elas começam com características psicossomáticas e mais tarde essas características acabam se convertendo em sintomas reais de doenças reais. Então existe uma ligação muito próxima entre o seu estado mental e o seu corpo. E quando você opta por guardar rancor ou guardar ressentimento, já disse alguém, é como se você tomasse veneno e ficasse esperando que outra pessoa morresse. Pois é mais ou menos por aí. Então, para falar de perdão, eu acho que não há exemplo maior a se citar do que o exemplo de Jonas na Bíblia. O profeta Jonas, ele habitava Israel do Norte e teve a sua terra invadida pelos assírios. Então os assírios eram conhecidos pelo nível de crueldade com que eles tratavam os povos dominados. A família de Jonas foi praticamente dizimada. Nós não temos registros exatos, mas sabe-se que foi com grande crueldade que os israelitas foram tratados no momento em que os assírios invadiram Israel do Norte. Eles perderam as suas posses, foram expoliados de seus bens e certamente o número de mortes deve ter sido uma espécie de recorde entre eles. Sem contar que morrer talvez fosse a coisa menos pior que pudesse acontecer a um cativo do poderio assírio. Eles, entre outras coisas, cortavam pedaços das orelhas dos povos dominados, eles colocavam arame, introduziam arames nas narinas e faziam outras diversas coisas terríveis, mutilações, etc. E foi isso que Jonas assistiu acontecer com a família dele. Jonas não era só um profeta, Jonas era também um sobrevivente. Ele havia escapado de uma espécie de genocídio. E quando Deus convoca Jonas e o manda à grande cidade de Nínive, que era uma das grandes cidades assírias da época, deve ter sido no mínimo muito constrangedor para o profeta. Por que não outro? Por que Deus não chamou outra pessoa? Porque tinha que ser Jonas. Jonas era um cidadão conhecido entre os seus conterrâneos, entre os seus contemporâneos também. Então de repente aquele homem que tinha tido sua família dizimada iria agora falar do amor e da misericórdia de Deus, das ameaças de justiça e de juízo de Deus a um povo que deveria se converter para escapar desses juízos. Ora, Jonas conhecia
o amor e a misericórdia de Deus como ninguém, porque ele era um profeta. E ele sabia que se ele pregasse na cidade de Nínive, imediatamente os corações das pessoas seriam tocados e elas sentiriam ânsias de conversão e de mudança. Porque não é todo dia que o inimigo entra pelas portas de sua cidade para falar de misericórdia, para falar de mudança, para falar da possibilidade de escapar da morte. Então Jonas sabia disso. E por isso Jonas fugiu. Ele era um profeta, mas também era um ser humano. E a reação de Jonas foi a mais humana possível. Porque ele não queria compartilhar a misericórdia, o amor e a bondade de Deus com aqueles que eram inimigos de sua alma. No coração de Jonas, a ideia que ele tinha de Deus é que Deus deveria ser vingativo e que Deus deveria dar a ele o gosto de ver os seus inimigos destroçados, subjugados, suprimidos mesmo, vencidos, arruinados. E não é um sentimento diferente daquele que nós partilhamos quando nós estamos em nossa justiça e somos ofendidos, ou somos atacados, ou temos os nossos direitos violados. É muito parecido com o que acontece conosco. Nós também desejamos a revanche, nós também desejamos a vingança, nós também desejamos que Deus haja como um justiceiro quando se trata de defender os nossos interesses. O problema é que nem sempre nos caminhos da vida nós ocuparemos posições de inocência. Às vezes nós seremos os culpados, às vezes nós mesmos teremos a necessidade do perdão de Deus. Então o perdão que hoje nós negamos aos nossos inimigos, amanhã pode ser uma necessidade legítima de cada um de nós. A história de Jonas nos ensina muito. Nos ensina porque a maneira que Deus tratou com os inimigos do povo de Israel, quando eles resolveram reformar os seus caminhos, quando os príncipes se arrependeram, vestiram-se de panos de saco, cobriram-se de cinzas, se misturaram com o povo e pediram por misericórdia, é a maneira que Deus ainda trata os nossos inimigos hoje. Então, há certamente um exemplo, uma lição a tirar da vida de Jonas para aplicar na nossa própria vida. Quem somos nós? Qual é o direito que nós temos de negar perdão a alguém? Quem somos nós? Nós que pleiteamos o perdão e a misericórdia de Deus todos os dias, quem somos nós? Como é que nós podemos ousar imaginar que está entre os nossos direitos negar o perdão a alguém? Sendo a vida o que é, e havendo essa alternância de papéis contínua, quando às vezes somos vilões, às vezes somos as vítimas, quem somos nós? Então, o perdão não é uma coisa justa, mas ele é uma coisa boa e é uma coisa necessária. Nós achamos que Jonas fez muito mal em fugir da vontade de Deus. Na verdade, Deus dava a Jonas não somente a comissão de um profeta, própria de um profeta. Deus estava dando a Jonas a oportunidade de se livrar do peso terrível do ressentimento, coisa que Jonas não fez, e por isso afundou numa depressão mais tarde. Então, meus queridos alunos, o que eu quero dizer hoje para vocês é: perdoem. Não importa o que fizeram, não importa quão longe as pessoas tenham ido, aprendam a perdoar. Aprendam a perdoar, porque vai chegar um momento que o perdão será uma necessidade de vocês também. Vocês sentirão necessidade de ser perdoados. E quando isso acontecer, que vocês não sintam que estão recebendo uma coisa que nunca mereceram. Que vocês possam fazer alguma coisa com as suas vidas nesse sentido. Perdoem de verdade. Comecem de novo, abram mão, recomecem a vida. Deem para Deus a oportunidade de fazer através de vocês aquilo que um dia vocês vão precisar que Ele faça a vocês através de outras pessoas. Que nós aprendamos isso, que nós coloquemos isso em prática em nossas vidas. Então fica aqui o meu abraço de sempre. Volta e meia eu vou trazer uma das velhas meditações da fila agora para o YouTube, para que a gente possa ir matando a saudade dos pouquinhos. Grande abraço do professor Davi.